E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar basicamente tudo sobre a faculdade que eu fiz. Aonde foi, nome da faculdade, as aulas, o curso, se valeu a pena ou não. Então bora pro vídeo. Eu cursei cinema na faculdade de Salto, interior de São Paulo, vizinha de Tu, aquela cidade que é famosa por ter várias coisas grandes e tudo mais. Então, uma cidade vizinha aquela. E eu cursei o curso de cinema na CEUNSP, o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. É um pouco longe de casa, e da minha casa para São Paulo e para lá é basicamente a mesma distância, e eu fui para lá por conta de preço. Eu terminei a faculdade pagando cerca de R$ 700 por mês, com desconto por pagar por antecedência, e comecei pagando algo em torno de 430. Então não foi uma faculdade cara. A aparência da faculdade é muito legal. Ela é enorme, ela tem vários blocos e tinha um bloco só para a área de comunicação e artes que ficava na entrada de baixo. Na entrada de cima ficavam os cursos mais normais, pode-se dizer assim, que é a engenharia, a advocacia, a arquitetura e coisas do tipo. E a faculdade é muito bonita, ela foi feita onde antigamente era uma fábrica têxtil e ela tem meio que uma aparência de castelo, assim, tem uns pinheiros plantados, é maior legal, lembra. A gente ficava brincando que ia pra Hogwarts, coisa do tipo, porque lá é muito bonito mesmo. E é um lugar bem antigo, é um prédio tombado. Então, por ser um prédio tombado, tem algumas limitações, como por exemplo, o bloco que eu estudava não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Então, no calor, meu amigo, aquele lugar fervia. Fica muito próximo ao rio Tietê, então também tinha alguns insetos e um cheiro meio ruim, mas eram em algumas épocas do ano bem específicas assim. Um pouco agora da minha grade horária. Foram 4 anos de curso. Eu comecei em 2015 e terminei final de 2018. E os 2 primeiros anos eles foram bem práticos. Eu tinha aula de roteiro, fotografia, som, tudo isso nos 2 primeiros anos, montagem. Então eu tinha aulas muito estruturadas e cheias de exercício, focadas na parte técnica e na parte de produção de um curta-metragem, de um média-metragem, um longa-metragem. O processo se estende para todo o processo de criação de uma produção audiovisual. Tinha aulas também como comunicação e expressão, porque é muito importante você saber se comunicar e se expressar. Filosofia, de história do Brasil também, cultura nacional. Tive aulas de projeto cultural, que é onde você aprende a criar projetos para editais, e é tudo bem prático. Pelo menos a minha faculdade que eu tô falando aqui é tudo em relação à minha faculdade, porque as outras eu não tenho muita certeza de como funciona. Então, a minha faculdade, ela teve muita coisa prática, desde sempre. Nas aulas de roteiro, era muito legal porque a professora fazia alguns sorteios de situações pra gente escrever roteiros, e desde sempre a gente teve que entregar muitos trabalhos, o que é muito legal. Na aula de projeto cultural, como eu citei, a gente teve que criar um projeto para um edital que tem aqui no estado de São Paulo, que é o Prêmio Estímulo. A gente teve 3 módulos dessa aula e vai aprofundando no assunto. E as matérias funcionam dessa forma. Então, por exemplo, você tem roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3. Nas aulas de fotografia, a gente saía pelo campus algumas vezes fotografando para fazer alguns exercícios práticos. Quando não, a gente fazia alguns exercícios dentro do estúdio, porque a faculdade ela tinha um galpão, que é basicamente uma sala onde era um estúdio de produção mesmo, tinha todos os equipamentos lá e tudo mais, mas falo disso já já. Nas aulas de som, a gente aprendia a captação de som, as frequências do som, como funciona todo o som mesmo, tipo, fisicamente falando, para você conseguir fazer as melhores captações possíveis. Tivemos aulas de mixagem também, então eu tive muita aula prática mesmo. Filosofia era coisa pra gente debater, a gente teve aula de história do cinema, como eu falei, a gente teve que ver muito filme para ter bastante referência. O legal do cinema é que você tem que assistir muita coisa, seja ela boa, seja ela ruim, para você ter referência do que é bom e do que é ruim, e saber usar o melhor dos dois para produzir aquele roteiro, fazer aquela produção que você tanto gosta. Teve aula de História da Arte. História da Arte era uma matéria muito legal também, porque influencia muito todo o background que você pode ter para criar um roteiro também, fora todas as características artísticas de cenário, coisas que você pode pôr em cena. Tive aula, muito importante, de direção de atores. Isso foi pro final do curso, infelizmente, devia ter sido no começo, que foi uma aula sensacional. Ela ajuda muito você a dirigir os atores no projeto, tem todas as técnicas diferentes. Os próprios alunos tinham que acabar atuando ou levar atores que faziam a faculdade lá para você encenar uma certa cena de um roteiro que você escolhesse e ali entender como você tirar o máximo de uma pessoa para ela ser o melhor possível naquele momento. Então a gente teve muita aula, cara. Eu tive muita aula. Cada
Cada semestre eram cerca de 6 a 7 aulas. Eu tinha aula de segunda a quinta e nas sextas eram vagas porque a gente tinha um projeto que eu vou citar mais pra frente. Então toda segunda a quinta eram aulas teóricas e sextas-feiras aulas práticas. A faculdade ela tem um galpão que fica próximo às salas de aula. Eu não sei como eu posso chamar, se eu posso chamar de estúdio. Mas a gente chamava de estúdio. E lá é onde ficam todos os equipamentos. A faculdade ela tem alguns equipamentos. Tem câmeras e tem luzes. As câmeras elas não eram muito boas para captação de vídeo. Elas eram excelentes para captação de imagem, mas ainda assim eram um pouco limitadas por serem antigas. Tem bastante equipamento de luz, porém você só pode usar no estúdio. Então, alguns experimentos, coisas do tipo, você consegue reservar esse estúdio, montar aquela cena, fazer aquele trabalho que você precisa fazer dentro da própria faculdade mesmo, sem precisar alugar coisa, pedir emprestado ou coisa do tipo. Então lá tem essa estrutura, o galpão é enorme, a gente gravou alguns curtas-metragens lá dentro, tinha espaço para você criar cenários, fora que a faculdade ela é enorme, ela tem 200 mil metros quadrados. Você pode sair pela faculdade, tem cenários muito variados lá dentro mesmo, que é muito legal. Então a gente aproveitava bastante esse ambiente da faculdade, todo esse espaço para gravar. Claro, sempre tinha que pedir autorização pro professor responsável, mas em relação a equipamentos em si, equipamentos de luz tem alguns lá que dá para você usar, dá para trabalhar. Câmera, nem pensar. Tripés, essas coisas. Tem muita coisa que tem lá que dá pra você usar, mas não é o ideal. Normalmente a gente acabava utilizando apenas as luzes e o resto, câmera, tripés, essas coisas, a galera levava e reunia aquilo que tinha. Lá também tinha um estúdio de mixagem, de gravação de som em si. Era bem legal, não era, nossa, mil maravilhas, mas dava pra fazer um trabalho perfeito lá. E em relação à prática, todas as aulas, pelo menos no começo, nos 2 primeiros anos, elas eram muito práticas. Como eu comentei em roteiro, a gente tinha exercícios de roteiro pra fazer, sorteava umas fichinhas, criava situações, era muito legal. Fotografia, a gente tinha que entregar trabalhos fotografados, impressos, tudo muito prático. Som, captação de som, fazer exercício de captação de som, gravar curta-metragem. Então, todo semestre a gente gravava mais ou menos de 2 a 3 curtas-metragens de 1, 2, 3 minutos. E ao longo do ano, lá tem um projeto maior chamado AECA. Lembra que eu comentei que as sextas-feiras elas ficavam vagas porque a gente tinha um trabalho? Era esse o trabalho, essa AECA. Como ela funciona? Ela é basicamente um projeto de um curta-metragem em si. A faculdade ela tem diversos cursos. Você pode fazer coisas de outros cursos se você não quiser fazer um curta, por exemplo. Mas quem vai cursar cinema normalmente escolhia fazer um curta. É um projeto onde tem todo o processo de pitching mesmo. Você faz um roteiro, você manda para aprovação desse roteiro, esse roteiro passa por uma pré-seleção, essa pré-seleção faz uma apresentação, daí seu roteiro sendo aprovado para ser gravado, você vai ter todo um processo de melhorias do roteiro, que eram aulas específicas onde as pessoas juntavam com o professor de roteiro e faziam um processo de melhoramento, né? Daí você vai ter que fazer toda a captação de dinheiro para gravar aquele projeto, porque querendo ou não, um curta-metragem, pelo menos na faculdade, ficava em torno de 3, 4 mil reais. Então você tem que bolar uma estratégia para captar aquele dinheiro e é muito legal, porque você aprende realmente as coisas na prática 100%. As pessoas têm seus cargos, tem o diretor, tem o produtor, tem o diretor de fotografia, tem os cabeças de área, tem os assistentes e você sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então, por exemplo, o diretor e o produtor, eles têm sempre que cuidar para fazer o projeto acontecer. O diretor de arte, ele vai ter que pensar em toda a estética artística que vai ter cada cenário. O diretor de fotografia vai ter que pensar na foto que vai ter o curta, baseado no roteiro e nas coisas que o diretor pensa. Então, todos esses aspectos da produção de curta, a gente tem vários curtas que eu já postei aqui no canal, por exemplo, foram feitos nessa ECA. Você fica, normalmente, de fevereiro a junho, captando recursos, fazendo todo esse processo de pré-produção e melhoramento e pensando em como vai ser todo o projeto, juntando as coisas para gravar nas férias. E o mais legal desse projeto, dessa ECA, é que ela contava, pelo menos até o meio da minha faculdade ali, mais da metade da nota. Então, tipo, se você fosse mal em alguma aula teórica, se você fosse bem na prática, tava tudo bem. Ao longo dos 4 anos, a gente teve sempre produzindo. São cerca de 2 AECAs por ano, que é uma no primeiro semestre, uma no segundo. Alguns cargos acabam arrastando até pro segundo semestre, não tendo que pegar essa outra AECA. Foram projetos grandes que acabei participando e que me ensinaram muita coisa. No meio tempo, a gente tinha os ultras também. O que são os ultras? Os ultras eu não sei se tem ainda mais na faculdade, mas na minha época tinha, que era onde você juntava 3 matérias diferentes e fazia um projeto que valia nota para as 3. E cada semestre ou trimestre, eu não lembro,
você tinha que fazer um ultra diferente. Então eu tive ultra desse curta de 1 minuto, que foi o primeiro. Tive ultra de uma fotonovela para ser feita. Teve ultra que foi artigo científico, cara, que esses eram os piores porque eram 100% teóricos. A gente tem que escrever alguns artigos. Teve ultra que foi... eu não lembro mais, mas teve muito ultra, era bastante coisa que tinha. Você tinha que ficar produzindo conteúdos o tempo todo. Então a faculdade era muito prática. Fora que algumas aulas você tinha que produzir coisas. Então a faculdade ela foi muito prática. Muito prática. Eu fiz muita coisa os 4 anos. Fora o TCC no final, né? Em relação à prática, não tenho o que falar. E pra finalizar, vamos lá. Valeu ou não valeu a pena fazer a faculdade? E galera, quando eu comecei a fazer a faculdade de cinema, eu manjava pouquíssima coisa sobre audiovisual no geral. Eu sempre quis trabalhar com animação, jogos e cinema, e essa parte de cinema eu não manjava nada. Eu manjava do software de edição de vídeo, e era isso. Eu manjava da edição de vídeo software, não sabia teoria, não sabia nada. E pra mim, valeu muito a pena, porque eu adquiri esses conhecimentos na faculdade, através de muita prática. E não só lá, e porque desde que eu comecei a fazer a faculdade, eu corri atrás de trabalhos, freelas e coisas do tipo que envolvesse audiovisual. E aí eu aprendi muita coisa. Então, no meu caso, valeu a pena. Mas o que eu vejo em relação ao mercado de trabalho no geral? Não é todo mundo que trabalha com cinema ou audiovisual que se formou numa faculdade de cinema. Tem gente que é formada em arquitetura, tem gente que é formada em música, tem gente que é formada em X coisas que acabou caindo no audiovisual, deu certo e continua por aí. Então, tem como você conseguir adquirir esses conhecimentos práticos na prática no mercado, mas vai ser muito mais difícil para você conseguir alguma coisa se você não tem experiência. Vai do tipo de pessoa que você é. Você consegue adquirir muito conhecimento através da internet hoje em dia, por exemplo. Então daí talvez você não precise fazer a faculdade de cinema. Mas se você quer se dedicar ao negócio de fato, você não tem conhecimento nenhum, você quer saber como funciona o mercado no geral, quer ter a vivência em diferentes áreas e ter todo esse laboratório que a faculdade é essencial. E eu dei muita sorte de ter feito uma faculdade que foi muito prática e que eu aprendi muita coisa sobre todas as áreas. E é isso, vai depender muito de você, se você sabe o que quer seguir, se você já tem uma noção básica de como funciona tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei falar o máximo que deu sobre tudo, o vídeo ficou até muito mais extenso que o normal aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu vou tentar esclarecer pra vocês. Deixa um like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e muito obrigado. Valeu, falou! Semana que vem tem mais vídeo. Até mais.